Olá, seja bem-vindo a mais um videoaula do nosso curso de Microsoft Excel 2016. Nas aulas anteriores, vimos alguns comandos básicos do Microsoft Excel. Sabemos também que o Excel é um poderoso editor de cálculos, e nesta aula iremos falar sobre os operadores e cálculos básicos do Microsoft Excel. Os operadores principais de cálculo do Excel são adição, subtração, divisão, multiplicação e exponenciação. E temos ainda os parênteses, que iremos falar logo a seguir. Para criarmos um cálculo no Excel, basta você iniciar uma fórmula clicando e digitando o sinal de igual. Isso identifica que você está inserindo um cálculo nesta célula D2. A partir daí, basta inserir os valores que você deseja somar, multiplicar, dividir ou exponenciar. Por exemplo, vamos lá, vamos digitar o valor 10, utilizar o operador mais e inserir o valor 15. Neste caso, estamos fazendo um cálculo direto. Pressionando Enter, perceba que o Excel irá retornar para a gente o resultado 25. Podemos ainda inserir cálculos baseado em células e suas referências. Temos o valor 10 e 15 aqui, e na célula I2 vamos fazer a somatória. Então vamos digitar igual, selecionar a célula F2, podemos clicar sobre ela ou digitar o nome desta célula, a referência, digitarmos o valor, o operador mais de adição e pressionarmos a célula G2. Neste caso vamos somar 10 mais 15. Perceba que temos o resultado 25. A vantagem de se fazer cálculos utilizando referências é que, ao alterar um valor, automaticamente o Excel irá retornar o resultado naquela célula onde foi calculado. O mesmo vale para os demais operadores. Por exemplo, se desejarmos fazer uma subtração, basta digitarmos o valor, o sinal de subtração e o segundo valor. Neste caso, obteremos o resultado. Olha lá. Se desejarmos subtrair utilizando referências, basta passarmos as referências no nosso cálculo. Da mesma forma, podemos fazer com divisão e multiplicação. Para subtrairmos, para dividirmos, basta selecionarmos o valor, utilizar o operador de divisão e o segundo valor. Para multiplicarmos, basta fazermos o cálculo utilizando o sinal de igual, a primeira célula, o sinal de multiplicação e a segunda célula. Podemos também fazer uma multiplicação, uma subtração, uma divisão com mais itens. Para fazermos a exponenciação, utilizamos o operador de acento circunflexo. Por exemplo, suponhamos que queremos fazer o valor de 5 ao quadrado. Neste caso, vamos digitar igual, colocamos o valor da nossa base, digitamos o nosso operador de exponenciação e o valor do nosso expoente. Neste caso, estamos digitando 5 ao quadrado, obtendo assim, então, o resultado de 25. Para fazermos o valor inverso de radiciação, também utilizamos o nosso símbolo de exponenciação. Por exemplo, vamos querer calcular a raiz quadrada de 100. Neste caso, podemos utilizar igual e vamos colocar a nossa base, que será neste caso, porém vamos elevar ao inverso do nosso expoente, que no caso, como queremos raiz quadrada, vamos elevar a 1 sobre 2. Desta forma, vamos digitar o nosso sinal de expoente e vamos colocar entre parênteses 1 dividido por 2. Desta forma, estamos calculando a raiz quadrada de um número. Olha lá, a raiz quadrada de 100, 10. Se você quiser a raiz cúbica, você vai dividir por 1/3. Se quiser a raiz à quarta, vai dividir por 1/4 e assim sucessivamente. Por exemplo, vamos calcular a raiz cúbica de 8. Então, fazemos igual, o valor, que é a nossa base, e vamos elevar a 1 dividido por 3, por ser a raiz cúbica. Neste caso, obtemos 2. Os parênteses servem basicamente para definir um predecessor, quem deve ser calculado primeiro. Sabemos que no Excel e na matemática existem a chamada preferência. Então, neste caso, o Excel vai sempre calcular primeiro a exponenciação, para depois calcular multiplicações e divisões, para depois calcular as subtrações e adições. Ok? Então, se fizermos este mesmo cálculo sem os parênteses, sabemos que o Excel calcula primeiro a exponenciação. Então, ele primeiro iria calcular 8 elevado a 1, resultado em 8, e depois dividiria por 3, que a gente iria obter, assim, então, um valor não correto. Deste fato, obteríamos 2,66. Por exemplo, desejamos calcular a média entre 3 valores. Como faríamos? A gente pode somar os 3 valores e dividir pelo valor 3. Então, neste caso, para fazermos a somatória primeiro, teríamos que inserir os parênteses, somar D12 mais E12 mais F12,
Fechamos o parênteses e dividimos por 3, obtendo assim então a média desses 3 valores, ok? No Excel existe ainda o que chamamos de funções. As funções são pequenas fórmulas já pré-definidas no Excel que nos ajuda a fazer cálculos de forma mais rápida. Por exemplo, vamos supor que desejamos somar aqui o total dos meses de janeiro, de fevereiro e de março para cada um dos vendedores, ok? E obter também o valor médio de cada um desses meses, janeiro, fevereiro e março. Para isso, existe uma função no Excel chamada soma. Basta você inserir igual, digitar a função soma, abrir parênteses e selecionar os valores que você deseja somar. E neste caso, não precisamos passar valor por valor, e sim a sua referência direta, obtendo assim então a somatória dos vendedores Lucas, Pedro e Tiago. Podemos fazer o mesmo para os demais meses. Então, vamos somar e obter assim então o valor somatório de cada um desses meses, ok? De forma semelhante, podemos calcular a média utilizando a função média. Vamos selecionar o valor que desejamos calcular a média, que no caso são os valores de Lucas, Pedro e Tiago, e vamos obter então assim a média de cada um desses meses, ok? Pronto. Vamos lá. Podemos fazer também a somatória e a média de forma diferente, de uma forma mais simples. Você pode selecionar os valores onde deseja calcular, deixando o espaço aqui onde nós iremos colocar o resultado, procurar pelo botão Autossoma, onde está no grupo Edição, daqui a página inicial, que é este botão de somatório. Vamos clicar sobre ele e vamos escolher a opção Soma. Desta forma, automaticamente o Excel irá criar para a gente a nossa fórmula utilizando a função Soma. De forma semelhante, você pode selecionar o local onde deseja calcular a média, clique aqui sobre o botão Autossoma e escolha Média. Perceba que automaticamente o Excel inseriu a nossa função média. Porém, perceba que ele inseriu o total e desta forma não está correto. Então você pode simplesmente alterar a sua fórmula pressionando F2 e fazendo a correção, alterando a referência de B2 a B4. Copiando esta célula com Ctrl C e colando nas células ao lado, automaticamente a nossa fórmula de média será corrigida, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa introdução básica sobre operadores e cálculos. Nós iremos retornar mais à frente falando sobre algumas fórmulas e funções mais avançadas do Microsoft Excel. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!